Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, nosso 17º encontro. Vamos trabalhar os números 76 a 82. Com o concílio, a Igreja teve que refazer toda a sua forma celebrativa, não só atualizando, mas ao mesmo tempo dando visibilidade maior, né, sem muitos detalhes, muitos pequenos ritos que poderiam ser tirados, né, e que fazem parte de uma tradição eclesiástica, não de uma tradição apostólica. Então, nós vamos ver a questão da revisão dos sacramentos. Foi também feita a revisão do rito da ordenação. A partir do Concílio Vaticano II, o sacramento da ordem, se tirou os sacramentos menores e ficou simplesmente com os sacramentos maiores para a ordenação diaconal, presbiteral e episcopal. Então, colocando o rito para essas três grandes ordens, e as outras são preparatórias, são ritos menores. Então, eles compõem essa unidade, mas não tem mais, como tinha o subdiácono e outras coisas mais. No número 76, revisão do rito da ordenação. Os ritos das ordenações sejam revistos tanto no que toca às cerimônias como ao texto. Então, houve toda uma revisão do texto das ordenações. As alocuções do bispo no início de cada ordenação ou consagração podem ser feitas em vernáculo, isto é, na língua que o povo fala, para que seja entendida a missão, né, que aquela ordenação tem como serviço dentro da igreja. Na sagração episcopal, a imposição das mãos pode ser feita por todos os bispos presentes. O igual acolhe o igual. Na ordenação do diácono, o bispo impõe a mão na cabeça do diácono. Os presbíteros não, né, nem os diáconos. Na ordenação presbiteral, o bispo impõe a mão na cabeça do padre que está ordenando e os presbíteros, porque os iguais, partindo aquilo que é igual, então ele é acolhido no presbiterato, também recebe a unção das mãos. Claro que o bispo é o primeiro ordenante, é ele que dá essa autoridade e validade, essa consagração. Na ordenação episcopal, só os bispos podem impor as mãos, não os presbíteros. Então, o igual acolhe o igual. O igual dá autoridade ao igual. No rito do matrimônio. O rito do matrimônio, que se encontra no ritual romano, seja revisto e enriquecido. Deve mostrar mais claramente a graça do sacramento e inculcar as obrigações dos cônjuges. Então, houve uma revisão de todo o rito do casamento. Se alguns países têm outros louváveis costumes e cerimônias para a celebração do matrimônio, o Santo Sínodo deseja ardentemente que de todo se conserve. Ora, isso aqui é uma questão da enculturação. Adaptar o rito à realidade do país e da cultura que ela está inserida. Então, não é tirar aquilo que a pessoa tem, mas enriquecer também aquilo, o rito enriquecer aquilo também que já possui naquela cultura. No mais, a competente autoridade eclesiástica territorial
da qual se trata o artigo 22, parágrafo 2 desta Constituição, tem a faculdade de elaborar a norma do artigo 63, um rito próprio, conforme os usos dos lugares e do povo. Então, há uma certa liberdade para que as igrejas locais, justamente com as igrejas, as conferências, possam, então, definir esse aspecto sobre a questão do rito matrimonial, né? E a questão dos usos e costumes também. Contudo, fica de pé que o sacerdote assistente indique e receba o consenso dos conferentes. Quer dizer, tudo, o rito pode ter essa riqueza, o rito do matrimônio pode ter essa riqueza, né, de trazer elementos da cultura em que a igreja está inserida, mas o consentimento dos noivos, aquele consentimento, quem deve receber é o sacerdote. Com o tempo, nós vamos ver essa evolução. Os diáconos também recebem quando fazem os casamentos, como também os ministros do sacramento do matrimônio, dado-lhes a autoridade pelo bispo para que eles possam assistir em nome da igreja o sacramento. É claro que nós devemos ver que os autores, aqueles que presidem o sacramento, são os noivos. O padre é o assistente eclesiástico que vai te pegar o consentimento em nome da igreja para dar validade àquilo que o casal propõe diante do altar. Celebração do matrimônio. Habitualmente celebra-se o matrimônio dentro da missa, após a leitura do Evangelho e homilia, antes da oração dos fiéis. Então está sempre dentro da missa, mas há exceção. A oração sobre a noiva seja convenientemente revista, que é a oração, né, que se faz, a oração nupcial, a bênção nupcial, a fim de inculcar os deveres comuns de mútua fidelidade de ambos os esposos, tanto do homem quanto da mulher. Poderá ser dito em vernáculo, isto é, deve ser dito, pode-se, né, ser dito na língua da cultura que está fazendo o matrimônio. Mas se o matrimônio for celebrado fora da missa, leia-se no início a epístola e o evangelho da missa para os esposos. Então, sempre ligado ao contexto cultural da liturgia. A bênção aos esposos seja sempre dada. Nunca se deve negar, porque existia uma época em que não se dava bênção dos esposos, principalmente quando era o tempo de quaresma. Eles tinham que esperar chegar, eles casavam, talvez se casassem no tempo de quaresma, tinham que esperar a Páscoa para poder receber a bênção. Então, se abre uma perspectiva nova. Há uma mudança muito grande. Tem que se repensar a vida da igreja. Tem que repensar as questões dos sacramentos e sacramentais. A revisão de sacramentais. Os sacramentais sejam revistos, tendo-se em conta a norma básica de que a participação dos fiéis seja consciente, ativa e fácil. Não é só o padre falando, mas a participação da comunidade que está ali para aquela ação sacramental. Uma bênção de escola, uma bênção de uma fábrica, uma bênção de uma casa, etc. E atendendo-se também às necessidades dos nossos tempos. Nos rituais a serem revistos conforme o artigo 63, pode ser acrescentados novos sacramentais, seguindo as exigências das necessidades. As bênçãos reservadas sejam poucas e sejam só em favor do bispo ou ordinários. Providencie-se que alguns sacramentais, ao menos em circunstâncias especiais, e com parecer do ordinário, possam ser administrados por leigos dotados de conveniente qualidade. Então, abre uma perspectiva também que os sacramentais não seja restrito só ao padre, ao bispo, ao diácono, mas também a um cristão leigo,
né, um cristão participante, que seja também autorizado para administrar esses sacramentais. Isso é uma conquista do Concílio Vaticano II, né, coisa que nós não tínhamos antes do Concílio Vaticano II. O rito da profissão religiosa, daqueles que se consagram à vida religiosa, os irmãos, as irmãs, os padres religiosos, as irmãs de congregação. O rito de consagração das virgens, incluindo no pontifical romano, seja sujeito a uma revisão. Então, a questão quando se faz a profissão religiosa de uma freira. Prepare-se, além disso, um rito de profissão religiosa e de renovação dos votos, que contribua para maior unidade, sobriedade e dignidade a ser observado por aqueles que fazem a profissão ou a renovação dos votos durante a missa, salvo o caso de direito particular. Então foi repensado também esse rito da profissão religiosa das irmãs. É louvável que a profissão religiosa se faça dentro da missa, sempre para dar essa solenidade, né, a própria consagração que se faz. Então, isso foi uma questão de todo um pensamento novo que o concílio teve que colocar na igreja. Tudo teve que ser repensado a partir do Concílio Vaticano II. E muitas coisas que nós temos hoje como conquistas, hoje muitas pessoas, né, querem negar e querem voltar ao antes do Concílio Vaticano II, perdendo toda essa riqueza da história, daquilo que o Concílio Vaticano II dá à igreja, essa vitalidade de que ela não é uma igreja tradicionalista que se apega a um passado e aplica esse passado no presente, sem perceber que entre o passado e o presente houve uma evolução, não só da compreensão teológica, mas a compreensão de igreja, das urgências de ser igreja, porque o tradicionalista é anacrônico. Ele quer aplicar o passado no presente, sem levar em consideração a dinâmica da história. Nós devemos ser tradicionais, isto é, da tradição, manter a tradição viva e eficaz e lendo essa tradição no momento hoje da história. Então a tradição ela é dinâmica, ela jamais vai ser anacrônica, como o tradicionalismo é. O ordo das exéquias também, o rito das exéquias também foi repensado, teve que ser refeito. O rito das exéquias deve exprimir mais claramente a índole pascal da morte cristã. Não aquela realidade da tragédia, da morte, do fim, do choro, não. Dar uma perspectiva dentro da realidade, do mistério do qual o cristão está inserido, que é a vida em Cristo. E corresponda ainda melhor às condições e tradições de diversas regiões, sem tirar aquilo que é próprio de cada região, porque a igreja deve se enculturar nas culturas do qual ela está inserida. Também com relação à cor litúrgica, definir essa questão da cor litúrgica. Normalmente se faz exéquia com roxo, mas isso nada impede que se faça de branco, que é a luz, a ressurreição em Cristo. Então a gente pode definir, né, essas realidades a partir também do contexto que as pessoas têm. Também foi pensada a questão das exéquias das crianças. Então, reveja-se o rito do enterro das crianças e deixe-se uma missa própria. Então, o concílio ele foi realizado, ele aconteceu, começou com o Papa João XXIII, terminou com o Papa Paulo VI. Nós estamos hoje nessa questão da recepção desse concílio, tentando colocar esta atualização da igreja no mundo. E, naquele momento do concílio, teve que repensar praticamente a parte sacramental de toda a igreja,
tendo em vista de que a igreja está inserida no mundo, num tempo, está inserida em realidades culturais diversas, e essa adaptação deve ser feita para que a igreja possa falar no tempo em que ela está inserida, e não no tempo passado, um tempo que não muda, um tempo onde as determinadas perspectivas eclesiológicas se tornam absolutizadas. É claro que eu sempre vou lembrar o discurso sobre o Espírito Santo de Basílio Magno. A tradição eclesiástica é mutável, mas não é mutável a tradição apostólica. Essa se deve manter na sua integridade. Depois nós vamos trabalhar a questão do ofício divino, que é o nosso próximo tema. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.